Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Alesp Cidadania. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cultura, pandemia e vamos falar do carnaval também. Por isso eu trago aqui hoje para conversar com a gente o Jesus dos Santos, ele que é da Mandata Ativista aqui na Alesp. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Também trago aqui o Humberto, ele que vai falar um pouquinho para a gente também do trabalho dele. E o Dário, também presidente da Escola de Samba, vai também explicar um pouquinho o trabalho feito aí e vai dialogar com a gente sobre a cultura, sobre todo o apoio do poder público e também sobre a questão da pandemia. Seja bem-vindo, Jesus. Queria que você falasse um pouquinho sobre a ideia do nosso programa, né? Explicando aqui para o telespectador que a principal ideia é trazer para quem está em casa, né, o trabalho dessas importantes entidades culturais também e falar um pouquinho das dificuldades que vem sofrendo agora nesse momento, né? Thay, agradeço a você o convite de mais uma vez estar aqui na Rede Alesp e trazendo para o telespectador e para a telespectadora um assunto que durante os últimos dias tem sido muito importante, né? Que é o carnaval. O que os blocos de rua, o que as escolas de samba têm a dizer sobre e como que a gente aqui no parlamento pode pensar e elaborar políticas públicas que possam contribuir com essa manifestação cultural tão importante e tão marcante para o nosso povo. E você, Humberto? Vamos conversar um pouquinho. Humberto Merati, ele que é do bloco Somos Nós, Psytrance, é isso? Psytrance Somos Nós. Isso. Explica um pouquinho o trabalho de vocês pra gente. Tá, eu sou formado, né, em comunicação e gestão cultural. Tenho um trabalho voltado muito a alguns movimentos de música eletrônica em São Paulo. E há 3 anos atrás nós colocamos, né, o nosso bloco na rua, né, que é uma cultura de música eletrônica que é um pouco diferente do que hoje ocorre junto a entretenimento, baladas e tudo mais, né? E nesse ano também a gente deu um outro passo importante que foi a organização do movimento Treme SP, né? Que é a união dos blocos de música eletrônica da cidade de São Paulo, né? A gente sabe que existem hoje aproximadamente 10 blocos de música eletrônica, né? E como é um segmento que ele não veio propriamente dita do samba, e a gente passa por algumas questões ligadas à cidade, mudanças de via o tempo inteiro, então a gente viu a necessidade de organizar um grupo, que é o Treme SP, né? Que envolve os principais blocos hoje de música eletrônica na cidade de São Paulo. Eu não posso deixar de citar, claro, os meus outros parceiros, né? Porque é o bloco Psytrance Somos Nós, o bloco Shakti, o bloco Trance de Rua, o Frita Comigo, o bloco Psy Shake e o bloco que é o precursor da música eletrônica no carnaval de rua, que é o bloco Unidos do BPM, que é techno, né? Então eu já venho trabalhando, claro, com outras ações de políticas públicas, fazendo parte de coletivos e movimentos, né, que tem foco mais amplo sobre a cultura. E há 3 anos a gente colocou o nosso bloco dentro dessa maior, talvez, manifestação que existe na cidade hoje, né? E é um grande prazer, né? Porque a gente vem de uma cultura que é muito polêmica às vezes, né? Mas a gente sabe que isso é normal. A gente trabalha muito com a questão da a diversidade e a gente gosta e ama muito o que faz, né? É um segmento de fato, né, que você também tem técnicos, tem artistas, tem uma cadeia inteira da área de cultura que trabalha por trás. Mas é um outro segmento da área cultural, no caso, né, Thay? É verdade. Não é tão organizado, né, como a gente vê hoje em grupos de cinema, teatro, música, dança, né? Eu quero, claro, agradecer a vocês aqui da TV Alesp por essa participação, claro, e também quem está prestigiando a gente em casa. Muito obrigado.
A gente que agradece, né? Vocês vão trazer aqui o trabalho de vocês, a gente vai conhecer um pouquinho mais, acho isso bastante interessante para toda a população também. E eu queria também, Dário Nascimento, você que é presidente da Escola de Samba Estrela Cadente, conta um pouquinho também do seu trabalho. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. A Estrela Cadente é uma escola aí já há 20 anos de história, de fundação, tendo seus altos e baixos. Tem uma história muito grande dentro da cidade de Tiradentes, no nosso extremo leste lá. É uma comunidade que eu amo de paixão, né? Quando eu falo assim, o pessoal até fala assim, mas Tiradentes? Sim, cidade de Tiradentes é um bairro que eu escolhi e é um bairro que me acolheu também dentro dessa agremiação tão bonita de se ver, né? Jesus foi lá nos visitar esses dias, esteve lá com a gente, participou de um show que a gente fez esse final de semana. Foi muito bacana, né? No Beira Rio, quero até agradecer o Beira Rio. E é uma comunidade muito necessitada, então hoje a gente trabalha a Estrela Cadente aí nesses quatro meses de novo mandato aí, não só o segmento de carnaval, mas o social, o cultural e o profissional. Então essa gestão é uma grande diferença de 20 anos de história, entendeu? O carnaval pra gente, por ter sido adiado, ajudou muito, entendeu? Pensando na estrutura da escola, tá? Porque eu até tenho que parabenizar os presidentes anteriores, o Ricardo Estrela, a Dona Mazé e Anderson Balbino, por terem aí trazido essa escola durante 20 anos com muitas dificuldades, principalmente que a gente vai falar financeiramente falando, que para a gente assim é muito difícil a verba chegar, entendeu? Mas a gente consegue trabalhar e Estrela Cadente aí é uma grande renovação para o Carnaval 2022 e o enredo já está no forno. Tá certo. Dário, já que você tocou nesse ponto aí, financeiramente falando, acho que a gente pode até começar falando, já que você falou, né, desses 20 anos, a gente sabe o quanto o trabalho de vocês é importante para a sociedade, né? Ali ao entorno, principalmente. Eu queria que você falasse das dificuldades nesse ano que a gente não teve o Carnaval, né? Sim, para nós, no nosso grupo, a necessidade ela é os 20 anos, entendeu? Então, para a gente, passar esse momento de pandemia não fez muita diferença. Essa é a verdade, entendeu? Então, eu como carnavalesco da escola há 5 anos e agora tomando a frente como presidente, a gente sempre passou por grandes dificuldades financeiras. Então, este momento para a gente não ter carnaval, que na verdade não é uma frente que eu gostaria que existisse, eu gostaria de fato que a gente apresentasse os nossos enredos, que a gente fosse para a avenida assim, realizar o nosso desfile, assim como todas as outras entidades que ficaram muito tristes com isso, mas também é um momento de se repensar. Então, para nós, a questão financeira não teve tanta diferença, entendeu? Mas fez grande diferença para que a gente repensasse os 20 anos de história e alavancasse aí novas questões para 2022. E nesses 20 anos, né, qual é a maior dificuldade, então? Faz um balanço para a gente. Eu, analisando assim e buscando a história, eu acredito que mais por discriminação mesmo, por ser do extremo leste, por ser da cidade de Tiradentes. Então, assim, as pessoas ainda têm uma má visão do que é a Zona Leste e do que é o extremo leste. Eu digo pelo fato de a maioria das escolas hoje elas estão mais situadas na Zona Norte. Eu acho que de 2 anos para cá que a Zona Sul começou a acordar também. Nós temos aí a Estrela do Terceiro Milênio, que é uma co-irmã nossa aí, que quando soube mesmo trabalhar a sua comunidade de fato, está lá em cima. E nós, na verdade, Estrela Cadente e Estrela do Terceiro Milênio e meio que veio para o Carnaval juntas, né? Então, assim, a Zona Sul, ela ainda é bem vista em relação ao Carnaval e a Zona Leste já não. Então, acredito que, por questões de gestão também, administrações anteriores, isso não houve essa busca, entendeu? E os recursos não chegaram, de fato, até a agremiação. É uma coisa que a gente está trabalhando muito forte esse ano. Então, eu como líder dessa agremiação hoje, eu tenho que mensar exatamente os cargos em pessoas exatas, entendeu? E delegar essas funções, porque ninguém faz nada sozinho. Então, eu acho que também o que pegou um pouco
nas administrações anteriores foi não delegar, não confiar, não dar os 99,99% de chance para alguém trabalhar a agremiação. Mas eu tenho que aplaudir eles por terem segurado aí tantos anos de escola Com tanta e dificuldade, graças a Deus não terem enrolado o nosso lindo pavilhão, que é a estrela cadente da cidade Tiradentes. Tá certo. E Humberto, eu vou estender as mesmas perguntas para você. A gente pode falar dessa parte econômica na pandemia, qual foi a maior dificuldade, mas também quero que você fale aí dos desafios, né? Assim, Thay, é muito difícil, né? Você, às vezes, propor uma nova concepção, que a gente sabe que o carnaval em si, ele vem de onde? Ele vem do samba. Vamos ser bem... E de blocos tradicionais, no caso, né? A adesão de blocos de música eletrônica no carnaval de rua é sempre uma luta, né? É uma luta porque, óbvio, a gente entende que grande parte desses blocos, claro, existe aquela relação muito grande voltada ao entretenimento, né? Mas existem, claro, outros blocos que têm outras lutas, que têm outras repassagens e tudo mais. Nesses 3 anos, né, que o nosso bloco Psytrance Somos Nós está na cidade, a dificuldade que a gente vê é aonde que nós vamos colocar esses novos blocos de rua que vem surgindo mesmo, é normal, né? Ao mesmo tempo a gente sabe que a cidade, a gestão, é difícil você, pensar numa gestão de cidade, né? Tipo, aonde que tem uma via legal, onde que tem uma, né? Porque a gente traz um público muito jovem e é um público que a gente arrasta a média de 20 a 30, 50 mil pessoas. E a gente tem aquele preparo inteiro no ano, sabe? Que quando chega no momento H, nossa senhora, é bem difícil fazer, claro, contato com alguns órgãos ligados a São Paulo. É claro que isso daí também depende de articulação de cada bloco, né? Então, por exemplo, o nosso bloco, eu tenho livre, né? Contato com pessoas ligadas ao CT, APM, então isso daí é muito, assim, é normal, né? Apoios é mais fácil a gente visualizar hoje ou por meio de grupos, por isso que foi que a gente organizou o Treme SP, né? Porque a gente sabe que a unidade, a força, aquela união às vezes traz algum respaldo, ainda mais econômico, né? Só que isso está bem no início agora, né? E, poxa, a gente teve problema aí há pouco tempo, né? Que foi o Festival Tomi Guardano da cidade de São Paulo, que devido a uma liminar, ele caiu, né? Então, alguns blocos que participaram desse edital pagaram as coisas tudo por conta, como nós, né? Para receber depois. E não se tem a verba agora, né? Então a gente está sempre nessa questão de como é que a gente vai fazer as coisas acontecer de uma forma correta que o município enxergue nós enquanto parceiros mesmo, né? Porque eu acho que a grande verdade é essa. A pandemia, aí eu volto para a questão da música eletrônica, né? Afetou diversas casas noturnas, a parte de entretenimento hoje, a gente vê que está em frangalhos, no chão, não tem políticas públicas para todas as áreas de cultura, isso falta, é uma necessidade enorme, por quê? Porque a gente sabe que em cada região, grupos têm as suas métodos de executar um certo serviço, seja pela parte artística e social da coisa também, porque é claro, eu acho que tudo que nós recebemos, a gente também precisa voltar enquanto ação social à comunidade, né? Então, nós, no caso, né? A pandemia ela foi muito importante para vislumbrar as novas possibilidades que a gente pode fazer, atuar. Tanto é que nós vamos ter uma live, eu convido a todos, no canal do bloco Psytrance Somos Nós amanhã, no qual a pandemia nos fez unir com contatos estrangeiros para passar a nossa live em outros lugares fora do Brasil. Então isso foi uma coisa muito interessante nessa fase pandêmica mesmo, né? É aquela articulação, né? Que
parece que antes estava meio longe, né? Mas todo mundo ficou em casa e vamos, né, trocar experiência, conhecer um grupo aqui, outro meu ali. Então, continua sendo muito difícil para os blocos de música eletrônica, mas eu acho que isso é questão de tempo, é questão do próprio poder público, é também entender as mensagens, né? E a gente espera aí que nos próximos anos a gente contribua aí muito pro o carnaval de rua. Eu agradeço do coração mesmo a toda a comunidade do carnaval de rua, porque todo mundo apoia nós, né? A nossa região, eu falo o bloco nosso, né? É Pinheiros. É muito difícil às vezes, né? Por questões já de blocos ali de anos, tradicionais. E ao contrário, sabe? A gente foi abraçado pela a comunidade. A cidade ainda não. Mas a comunidade respeita, busca, né, entender o que é a música eletrônica, como que ela se insere dentro desse novo contexto. E é muito interessante anotar que os blocos de música eletrônica hoje, na cidade de São Paulo, existe uma bagagem enorme sobre a diversidade, né? Então a gente está fazendo trabalhos assim para criar ações futuras, né? É interessante essa questão que você tocou, parece que a gente está tão perto agora que está todo mundo, cada um na sua casa, até por conta de outras entrevistas que eu fiz até com o próprio secretário de Cultura do Estado, e eu queria que você comentasse isso também, Jesus, e ele chegou a comentar da cultura tá chegando onde não chegava antes. Eu queria que você fizesse a sua análise, tá mesmo a cultura chegando em regiões onde não chegava antes? Olha, se a gente for fazer um retrospecto das políticas culturais do Estado de São Paulo, a gente observa que nos últimos 10 anos, enquanto o orçamento do Estado tem aumentado, o orçamento da pasta de cultura tem diminuído. Exemplo disso, inclusive, é o encerramento do programa PROAC CMS, e que abre uma lacuna gigantesca, né, na produção cultural do Estado. Eu diria que, para além do decréscimo orçamentário que vem ocorrendo anualmente, a gente observa que a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa quase não existe, né, uma política de fomento. O que a gente tinha até então era o PROAC editais, e que, de certa forma, contemplavam uma diversidade de linguagens, que, inclusive, na atual gestão foram extintos, né? O próprio PROAC, que dialogava com as comunidades étnicas raciais, o PROAC LGBTQIA+, né? O PROAC, que dialogava com as questões indígenas, e que dessa forma eu entendia que, embora não chegasse, né, na capacidade financeira e estrutural que o Estado tem, dialogava com um amplo setor, né, dialogavam com linguagens essas que historicamente vêm sendo sucumbida por uma leitura de entretenimento e que, na verdade, privilegia, né, só o que existe fora, né, e o que existe aqui dentro se coloca como desprezível. Então, nesse sentido, a gente precisa alcançar patamares, até porque a gente está falando de um Estado com quase 40 ou mais, né, de 40 milhões de pessoas, e que, se a gente for olhar, embora a região metropolitana, por exemplo, esteja mais próxima e, por isso, acabe tendo condições de acessar mais as políticas públicas, mas quando a gente olha no Estado, quando a gente olha lá em Presidente Prudente, quando a gente olha São José do Rio Pardo, a gente vê o quanto, né, as coletividades, os artistas estão carentes ou muitas vezes estão deixando os seus fazeres artísticos de lado, porque justamente precisam colocar comida nas suas mesas. Uma grande, né, prova disso tudo talvez tenha sido a ineficiência da Secretaria de Estado de Cultura durante o processo pandêmico, né? A gente, inclusive, coautor aqui em conjunto com outras parlamentares, protocolamos o projeto de lei, né, via frente parlamentar a qual presidimos, que era o projeto 253, que inclusive
pleiteava, né, que estes artistas foram os primeiros trabalhadores e trabalhadoras a parar suas atividades por conta da pandemia e que inclusive não voltaram ainda, pudessem ter a oportunidade de ter dignidade. E nesse sentido, o governo pouco nos ouviu, pouco nos escutou, e aí a gente tem visto, na verdade, uma celeuma, né, no Estado, temos visto uma celeuma nos grupos, né, como aqui ambos citaram, dessa necessidade urgente de aprofundarmos as políticas culturais no Estado. É importante dizer que a gente vem trabalhando desde o início de nosso mandato para que a cultura seja vista como, embora a Secretaria tenha mudado de nome, passou a se chamar Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, mas que de fato ela possa perceber que as linguagens culturais, quando articulada com os territórios, têm um ativo econômico gigantesco, grandioso, e que isso deveria ser algo a ser repensado, né, de uma melhor forma pela Secretaria de Estado e não apenas, né, encarar, né, os grandes conglomerados de entretenimento ou as grandes produtoras, né, como, né, o setor que realmente produz ou que tenha acesso a esses financiamentos. E o segundo passo que a gente precisa avançar significa, aqui na casa, separarmos a Comissão de Educação e Cultura. Cultura, ela muitas vezes não é vista, né, como um espaço educativo, transformador. Isso, infelizmente, se reflete nesta comissão, que por conta do debate, né, da educação, acaba muitas vezes, né, tomando, né, um tempo significativo da comissão. Não que a gente esteja reclamando de aprofundarmos o debate da educação. O que aqui queremos é de que a cultura também tenha um espaço digno, né, onde a gente possa aprofundar e avançar no debate. E, por fim, uma das nossas ações que serão assim encampadas aqui na casa é de que a gente precisa construir como saída, né, embora esse já deveria ter sido um sistema construído há muito tempo, e é até contraditório, porque o atual secretário foi um dos responsáveis por criar nacionalmente o Sistema Nacional de Cultura. E aqui no nosso estado não foi aprovado aqui ainda na casa, já houve aí uma série de barreiras colocadas para aprovação, e a gente acredita que como saída se faz necessário construir esse sistema que prevê um fundo, né, onde em novos momentos como esse, a ciência tem dito que outras pandemias, que outras epidemias virão. Então este precisa ser um setor, já que contribui com 3,9% do PIB do Estado, já que tem aí uma carteira de profissionais com aproximadamente 650 mil trabalhadoras e trabalhadores, uma atenção do Estado. É um setor importantíssimo. Então, pensar como saída da pandemia, a construção do Sistema Estadual de Cultura, que prevê um plano, né, que vai pensar para os próximos 10 anos, mecanismos de fomento, circulação e ações econômicas para que este setor, né, se torne cada vez mais forte e abra a possibilidade, inclusive, de novos empregos. Né? Estamos falando que há 10, 15, 20 anos atrás, a música eletrônica não era, né, vista como possibilidade de sustento de sua família. Hoje a gente tem um dos maiores DJs do mundo, né, o Alok, que está aí, né, em várias mídias. A cadeia do carnaval, por exemplo, sustenta desde costureiras a dançarinos, né? Então, pensar em saídas que apontem soluções concretas para esse setor se chama Sistema Estadual, que tem um plano, que tem um fundo e um conselho real, não um conselho de indicação como o que a gente tem e que está desconectado com a maior parte do setor cultural do Estado. São essas coisas que a gente precisa avançar para que a cultura no Estado de São Paulo seja forte e possibilite aí com que nos próximos 100 anos a gente tenha não só orgulho, porque a gente já tem, porque essas pessoas produzem os seus fazeres, muitas vezes tirando do seu bolso, mas que a gente tenha aí, na verdade, grandes artistas, grandes escolas, grandes blocos, porque para isso só falta, na verdade, investimento.
E aí a gente está falando aqui, né, dos seus projetos aqui dentro da Assembleia, da sua luta dentro da Assembleia. Mas conta um pouco pra gente de como tá essa luta. A gente sabe que existe uma certa dificuldade, às vezes, né, de colocar em prática a ideia de vocês. Eu queria que você falasse também a situação do projeto 253, que você citou agora, aqui dentro da Assembleia. Como que tá essa luta? Então, o projeto 253, ele tramita em sistema de urgência, mas essa é uma decisão que se é colocada no Colégio de Líderes pelo presidente. A gente está vindo de um recesso, né, de final de ano e de uma mudança que ocorrerá na mesa diretora. O presidente, o atual presidente, o Cauê Macris, talvez numa tentativa de sair aqui de boa, tranquilo, tem colocado em pauta só projetos que são consenso, o que o 253, infelizmente, não é, pelo parlamento ainda não ter entendido a sua responsabilidade diante, né, do setor cultural e diante dessa crise pandêmica que nós vivemos. A gente acredita que, embora esse seja um projeto que já tramita em sistema de urgência, mas não esteja ainda colocado na ordem do dia para votação, ele ainda é um projeto importante, né, para o nosso Estado, visto que o próprio governador tem colocado de forma acentuada a necessidade da preservação dos nossos corpos por meio, né, do isolamento. Algumas cidades no interior, inclusive, estão pedindo para casa, né, para que seja decretado o estado de calamidade. Então, a gente entende que a necessidade da aprovação desse projeto é urgente. Inclusive, eu peço às minhas colegas e colegas de parlamento que possam se atentar a essa necessidade tão urgente no nosso Estado. E aí, além disso, tantas outras coisas têm acontecido e que a gente acha que se faz necessário, né, um pacote de leis, de iniciativas legislativas que possam, né, assegurar este setor. O projeto 253 é um deles, ainda mais com a talvez não prorrogação a nível federal da Lei Aldir Blanc, que de alguma forma conseguiu amenizar problemáticas relacionadas ao sustento desses profissionais, e também o próprio PDL que tramita aqui na casa, né, contra o final, a extinção do PROAC-CMS ou a junção do PROAC-CMS mais PROAC-editais. A gente acredita que a batalha vai ser dura. Estamos esperando, inclusive, para que a gente consiga incidir de forma mais atenuada a partir do dia 15 de março, porque aí troca o presidente, e aí a gente consegue, talvez, a partir, se assim o nosso novo presidente tiver bom senso, para que a gente possa avançar nessas pautas que são determinantes e significam a preservação de vidas. Tá certo. Dário, falando de tudo isso, né, a gente vai entrar agora na questão do poder público. O que vocês têm hoje de apoio do poder público? Ou o que vocês precisariam ter hoje? Eu acho que a gente não tem nada. Essa é a verdade. Temos que trabalhar muito, né, para alcançar aí outros patamares, para que isso consiga chegar na gente de fato, tendo aí viabilizado pela nossa maior organização, que é a UESP, entendeu? Que, na verdade, é ela que nos repassa algumas questões, entendeu? Mas, no momento, nesse grupo que se foi criado e que, pela primeira vez, é um grupo que participa do contrato de carnaval, entendeu? A escola estava num patamar acima e, infelizmente, acabou descendo para esse patamar, entendeu? Ou seja, ela não recebe nada de ninguém. Essa é a verdade. Então, nessa nova gestão, a gente está reestruturando toda a escola, entendeu? Com 4 meses aí de mandato aí já, e fazendo da Estrela Cadente uma nova história aí, e respeitando, claro, os 20 anos dela e todos aqueles que passaram por ela. Então, as necessidades, na verdade, são enormes, de espaço, de estrutura, de apoio, de projeto. Então, o que a gente está brigando primeiro, o que a gente está fazendo primeiro é estruturando a agremiação,
entendeu? Para que esses recursos, essas novas questões possam chegar na escola com a escola já tranquila, entendeu? As necessidades são urgentes, essa é a verdade, entendeu? Mas esses recursos, o extremo, ele precisa ser assistido, ele tem que ser assistido, entendeu? Porque senão, a nossa agremiação, por não trabalhar somente o carnaval, porque essa é a nossa visão, ela quer trabalhar a comunidade, entendeu? Então é daí que vai surgir novos mestres-salas, novas portas-bandeiras, novos figurinistas, nós temos ateliê, então dentro do ateliê se trabalha muita gente, é uma questão de produção, de adereço, de barracão, artistas plásticos. Então é muito grande essa cadeia de profissional. E uma das questões, trabalhando exatamente isso, é a questão profissional para todos, entendeu? Então a gente precisa ser assistido, a gente tem que ser assistido, entendeu? A Estrela Cadente, assim, ela saiu um pouco dessa visão só de carnaval, apesar de ser uma escola de samba, né, totalmente carnavalesca em questão a isso, mas nós temos que trabalhar todas as questões dentro da escola e estruturar a nossa comunidade. Né? Eu falo justamente, né, do apoio do poder público, justamente porque o que a gente está falando aqui é que percebeu-se o quanto está ligado cultura, economia e emprego, né? Sim. A gente viu muito na pandemia, então por isso que eu questiono o poder público. O que vocês têm do poder público hoje? Né? E aí eu também estendo a pergunta para o Humberto, para ele explicar para a gente também. Assim, eu vou pegar um pouco mais a linha aqui do meu amigo Jesus. O nosso bloco hoje não tem apoio de empresa e muito menos é poder público. Salvo engano, claro, nós fomos contemplados esse ano porque hoje eu moro em São Bernardo do Campo, pela lei Aldir Blanc, para nós termos uma realização do bloco fora de época esse ano ainda na cidade, mas a gente não sabe como que vai ser. Questão de vacina, acabou, os leitos super cheios, mas eu atuo muito nessa questão que o próprio Jesus disse, tá? É assim, eu sou técnico de cultura e em algumas cidades, né, eu falo interior, ainda mais o Vale, avançaram muito nessas questões de fundos municipais de cultura, né? Eu participei da construção do Fundo Municipal em São José dos Campos, que hoje é gerido pela a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, né, que é uma entidade que hoje ela está ligado à autarquia municipal, né? Em Pinda e Jacareí também, tá? Mas, claro, eu atuo como parecerista, faço revisão de leis e etc. O que é que acontece também, né? Existia um gancho, um leque aberto há muitos anos atrás, até 2014, de municípios que tinham a oportunidade de se engrenar dentro da SISNIC e dentro do Sistema Nacional de Cultura, né? A gente vê que os municípios que hoje possuem um fundo municipal de cultura, e é até meio doido, né? São Paulo não tem, né, Jesus? Fundo não. Fundo não tem, né? Municipal ou estado? Municipal, não. A cidade, né? A gente vê que algumas das cidades se colocaram à frente naquela época e conseguiram, mas mesmo assim, São Paulo tem o quê? 647 cidades. Em 2015, só 200 cidades tinham aplicado um sistema, um sistema municipal de cultura, elaborado o seu é planar, né, para 10 anos, né? E hoje eu vejo que essas cidades, muitas delas ligadas ao Vale e outras também, né, algumas outras partes do estado, por mais que você não tenha aquela constância ajuda do poder público, é uma verba que a cidade tem todo ano e transforma em edital e consegue propor à classe uma atividade, ao menos a cada meio ano, né, para que a classe inteira não passe pelo que está passando hoje, né? Então, também é muito triste ver, porque quando existiu aquela abertura de muitos municípios engessarem-se via Siconv para participar desse processo, muitos municípios não participaram, né?
E hoje a gente vê a necessidade de uma lei municipal voltada à cultura. É claro, hoje a gente fala que é uma questão mais ampla, né? Enfim, o segmento de carnaval, né? O carnaval de rua em si. Poxa, é um grande ganho a cidade de São Paulo, no caso, ter a primeira regulamentação em 2015, voltado ao carnaval de rua, né? A gente sabe que existem blocos hoje, estado inteiro, várias cidades. Só que a regulamentação do carnaval de rua, na época, para São Paulo, foi muito importante. Foi muito importante. Eu acho que isso foi na gestão PT Haddad. Foi muito importante, foi isso. E hoje a gente vê que tem cidades que querem se organizar até em prol do carnaval de rua. Só que, devido a não ter uma lei específica, uma regulamentação, acaba que todo mundo fica assim, fadado ao esquecimento. Ainda mais escolas que são de anos, sabe? E outros grupos novos que vão surgindo. Né? Mas hoje, o que o Dario disse é uma grande verdade. A gente não tem meu apoio. A classe, ela tá assim. E eu falo isso para qualquer segmento voltado à cultura. Né? Desde dos grupos mais organizados, como o setor do áudio visual, que tem uma agência própria, a Ancine, mesmo eles, tá tudo largado, sabe? A gente não sabe mais. Isso é algo que vem desde 2016 para cá. Né? É uma incerteza e é uma tristeza, porque o segmento de cultura, independente se seja entretenimento ou não, traz um enorme retorno à cidade. Se trabalha de fato com culturas identitárias. Não é bandeira, porque eu sou do teatro. Não, são culturas identitárias. Né? E hoje a gente vê uma lacuna muito grande. E eu fico triste, né? Porque nessas horas o artista ele tem que se marginalizar, sabe? Para conseguir apoio, para conseguir, tudo. E a gente fala, poxa, são grupos que fincaram as coisas ali. Porque hoje a gente vem atrás disso, a gente sabe disso, sabe? A música eletrônica é no carnaval de rua, né? Se não fossem os grupos lá atrás, os tradicionais, cultura popular, os mestres, a gente não ia chegar hoje aonde nós estamos, né? E é uma grande tristeza, né? Porque a gente vê uma classe inteira de, pessoas que trabalham dia e noite, se precisar, trabalha de noite, precisar, não dorme, e correndo atrás por migalhas, porque não existe uma política segura para a área de cultura. Não tem. Nós estamos hoje alargados. Né? A gente vê grandes amigos de grandes coletivos ou de pequenos coletivos que sempre se ajudam, mas ninguém consegue ajudar ninguém mais hoje em dia. Então é muito triste isso. Muito triste. E a gente vê, né, todas essas dificuldades que vocês estão colocando aqui, essa falta de apoio e de políticas públicas mesmo, mas ainda assim a gente vê o carnaval crescendo, né, em São Paulo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Você quer começar? Assim, nós como entidades carnavalescas, que temos aí um teatro a céu aberto, o maior mundialmente falando, nós temos o intuito de passar uma mensagem, entendeu? Quando a gente elabora um enredo, a gente pesquisa muito sobre isso. Então, assim, a marginalização já vem desde a criação, essa é a verdade. Então, quando a gente, eu como carnavalesco 5 anos aí, ainda sou um bebezinho em vista de muitos carnavalescos aí que acabaram se caindo no desdém, né? Então, assim, quando você monta uma sinopse, existe aí meses e meses ou até anos de pesquisa, porque um carnaval campeão, vamos dizer aí, de um grupo especial, ele é um trabalho muito sério, não que os nossos não sejam, entendeu? Porém, é muito tempo de pesquisa, é muito tempo para poder elaborar a questão de uma fantasia, um croquis, entendeu? Então, assim, você tem que escolher um profissional sério para poder realizar isso. Então,
Desde a pesquisa, a montagem da nossa sinopse, a gente gostaria de passar na avenida não somente aquela fantasia roxa que está passando ali, ou aquela parte preta. Tem muita gente que, na verdade, não quer nem saber disso. Não importa que vocês estão fazendo carnaval, e até puxo por questões dos blocos mesmo, porque assim, os blocos de ruas hoje, existem blocos que passam a mensagem, mas existem blocos que estão ali só para passar, entendeu? E existe a marginalização disso em questão do carnaval. Nós, como entidade de escola de samba, às vezes caímos na marginalização e no mal visto, como eu falei em questão de Zona Leste, Extremo Leste, porque o pessoal acha que lá não tem profissionais, lá não tem cultura, lá não tem família, lá não tem o pessoal que precisa ser pago, entendeu? Então, assim, eu acho que precisa mudar um pouquinho disso. E quando se trata, para mim, quando se trata de poder público investir, eu acho que não é somente ele pegar, tirar uma fatia do bolo, deixar lá, e essa fatia está sendo dividida, e para onde que foi isso? Entendeu? Então, eu acho que poderia ser um pouquinho mais assistido isso também, né? Às vezes pode ser que na minha fala tenha uma briga muito grande aí para fora, mas eu acho que toda entidade carnavalesca, eu sei que tem algumas agremiações, umas co-irmãs, que realizam trabalhos dentro da comunidade, mas a gente sabe que muitas não, né? Então, essa pode ser a maior briga que eu tenho nessa minha fala aí. Então, assim, mas o que eu quero dizer é que o recurso, ele precisa chegar seriamente, entendeu? Precisa ter projetos dentro das comunidades, de fato, que atenda a comunidade. E o carnaval, quando eu digo do carnaval assim, a mensagem do carnaval, esse ano está sendo, na verdade, um grande exemplo. Eu até puxei isso com alguns colegas, a questão do quê? Nós não podemos desfilar, nós não podemos levar aquele contingente de 300, 400 pessoas para a avenida, mas nós podemos passar a mensagem do carnaval dentro das nossas agremiações, dentro da nossa comunidade. Acho que um grande exemplo disso aí é o metrô. O metrô, quando chega no momento de carnaval, ele pega as melhores fantasias das agremiações e coloca lá, para o pessoal ver, não é? Por que não fazer dentro das nossas entidades, dentro da nossa comunidade? Pega seu melhor carnaval, de repente, coloca lá para a comunidade, chama a comunidade para assistir isso, entendeu? Monte dentro da sua comunidade, não é porque o AMB... vamos todo mundo para a AMB. Para quê? Se você também pode estar fazendo isso dentro da sua comunidade. Então, na verdade, às vezes a bandeira que eu levanto disso é que se eu posso pegar meu carnaval, levar para a Vila Matilde, ou levar para o Butantã, ou levar para a AMB, eu também posso deixar dentro da minha comunidade. Então, esse é o apoio que eu acho que algumas linhas de frente poderiam apoiar mais dentro das agremiações, entendeu? E fazer com que o recurso chegue mesmo que seja assistido. Essa, na verdade, é uma das minhas maiores bandeiras. E eu acho importante essa sua fala, né? Você está trazendo para a gente aí, para quem está em casa, está ouvindo, o trabalho todo que vocês têm, né? Porque a gente já ouviu falar, quem nunca ouviu falar, que carnaval é bagunça. É um monte de gente pulando junto. E não é. Nessa sua fala você trouxe o quanto é sério para vocês e o quanto é sério para toda aquela comunidade, o quanto vocês também precisam, porque gera também empregos, né? Então é muito importante essa sua fala, porque você está trazendo aí o quanto vocês pensam numa história, num enredo, né? E traz também para a população, muitas vezes muitos não entendem, mas traz para a população aí alguma mensagem, né? É porque, na verdade, a marginalização do carnaval é muito maior do que falar que ela é uma cultura. E fora do próprio país também, entendeu? Né? Exatamente. Porque, na verdade, a gente fala tanto em cultura, e de repente a gente mesmo não trabalha a cultura dentro da nossa própria comunidade. Então, eu acho que essa é a importância maior. Este ano foi um ano nítido para que você trabalhasse exatamente isso. Hoje você está vendo várias agremiações aí fazendo carnaval dentro da sua própria comunidade. O quê? Perante as lives. Acho que, até vou falar em nome de uma entidade, é a Tom Maior. Se eu não me engano, foi a Tom Maior, que ela fez uma live. Eu achei uma live tão incrível, que era uma live do mundo do samba, de anos atrás, que já não acontecia mais, sabe? Em ver aquela apresentação toda, aquelas mulatas nos queijos, entendeu? Ou seja, para mim, eles trabalharam comunidade. Entendeu? E não, vamos pegar tudo e levar para o AMB, entendeu? E aqui não tem nada. Aqui eu só quero que o pessoal venha para os nossos eventos, beber,
comer, gastar, eu arrecado e não tem mais nada. Então, acho que eu gostaria de levantar mais essa bandeira da comunidade, das apresentações dentro da comunidade. E até quero dizer que dentro da cidade de Tiradentes existe uma Liga Independente das Escolas de Samba da cidade de Tiradentes, né? Formada aí por 10 entidades. Particularmente, eu acredito que só na cidade de Tiradentes que existe isso, né? Nós temos lá 2 agremiações de escola de samba, que é a Estrela Cadente e a Príncipe Negro, a qual eu respeito muito, entendeu? Então, assim, a gente, dentro da cidade de Tiradentes, já trabalha carnaval lá. Todos os anos a gente realiza um desfile de carnaval, com blocos, escola de samba e afoxés, entendeu? Então, eu acho que isso pode ser muito mais forte. Até também quero dizer sobre a Quilombo. A Quilombo é uma escola de samba independente na Zona Sul, que ela realiza o seu próprio desfile independente na Zona Sul, entendeu? Ela não depende de organizações para isso, né? Não sei se seria uma boa, não sei se seria ruim, mas é uma escola que está aí há alguns anos já trabalhando sozinha e levando cultura para sua própria comunidade. Então, eu acho que isso é interessante, entendeu? Não desfazendo jamais da UESP, não desfazendo jamais da Liga, entendeu? Porque são entidades representantes nossas que lutam muito pela gente. Uma briga da UESP foi que esse grupo entrasse para o contrato de carnaval deste ano, né? Que ainda vai ser decidido como que será tratado o nosso carnaval, porque não é porque não vai ter carnaval que a gente não possa realizar uma atividade contratual, entendeu? Então, ainda existe uma questão de contrato de carnaval 2021 a ser realizada, entendeu? Se me permite contribuir, porque o Dário trouxe algo que é fundamental aqui para a nossa análise, quando ele relatou sobre a Escola Quilombo da Zona Sul, que ano após ano continua desfilando para a sua comunidade, para o seu território. Quando a gente observa isso, a gente entende, na verdade, que o carnaval sempre foi assim. E aí a sua pergunta, quando você diz o carnaval de São Paulo está aumentando, está se tornando grande, para quem? Quanto que as empresas têm anualmente ganhado, né, para patrocinar o carnaval? Essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Ou quanto, né, deste dinheiro que se é arrecadado através de impostos estão sendo revestidos, né, em políticas públicas. Então, o Carnaval de São Paulo ter aumentado, né, nos últimos 10 anos, como tem se tornado, não deixa de ser, primeiro, uma peça de marketing, né, para apresentar a cidade para o mundo. Elitizado. Né, elitizado. Total. Entendendo, na verdade, que se isso bem trabalhado poderia ser de fato, né, que já é, o carnaval, querendo ou não, para a economia da nossa cidade, do nosso estado, é um boom, né, traz muito dinheiro. Mas se esse dinheiro fosse de fato, né, alocado nas melhorias, sejam do carnaval, sejam das escolas, ou das políticas públicas como um todo, aí eu diria, sim, o carnaval tem se tornado cada vez mais gigante, tem contribuído para a preservação, né, dessas escolas, desses blocos, mas eu acho que, além de ser uma peça de marketing elitista, é, na verdade, um ativo que tem contribuído apenas para, como posso dizer, para visibilizar determinados atores ou determinados grupos e não construir um carnaval como a gente desejaria que fosse em nossa cidade e nosso país, nosso estado. Bom, obrigado. Vocês me deram um gancho para falar algo que é sempre interessante, tá? Eu faço parte da CRUA, Carnavais de Rua em Ação. É um coletivo que existem vários blocos, é Brasil inteiro, e essas políticas públicas a gente sempre discute nesse grupo. Inclusive, depois, Dário, eu vou te fazer o convite, você também, Jesus, para participar do movimento. São Paulo é uma questão muito doida, né, Thay? Porque assim, a cidade recebe 30 milhões por ano. Tá, onde que tá esses 30 milhões por ano?
Porque, assim, a realidade da Zona Sul, os blocos da Zona Sul, é uma realidade. Zona Leste é outra, Zona Norte é outra, Centro é outra e os extremos são completamente outros, né? A gente vê que todos os anos, eu falo isso porque o nosso bloco, ele desfila na em Pinheiros, Vila Madalena, né? E a cidade todos os anos recebe 30 milhões. A gente nunca vê esses 30 milhões. A gente sabe que hoje tem 3 entidades que participam sobre esse patrocínio na cidade. O que eu acho completamente assim. Eu acho que entidade, se puder participar, primeiro, que participe todas. Porque é muito excludente. Outra coisa, entre essa verba, né, porque é uma verba grande, isso nunca é pensado para reverter em editais aos blocos de rua, às escolas. A gente sabe que, claro, hoje em dia existe a liga, né, que aí é sambódromo, é outra coisa, uma outra realidade. Mas a gente sabe também que hoje em dia, quem está arrastando um público maior são os blocos de rua, né? Existe um retorno econômico maior que rola em em todos os bairros, né? Então hoje a gente tem essa política pública que não é política pública, é patrocínio, é meu Ambev. Eu nunca sou favorecido pela Ambev em nada. Eu não posso vender bebida, não posso fazer nada. Mas a Ambev pode vender bebida. Legal, eu tenho que montar o nosso bloco, chorar migalhas, ver apoios, mas a gente não pode fazer nada na cidade, porque tudo é travado. Eu acho que essa política tem que mudar. Tem que mudar. É uma coisa super errada, uma minha empresa vir primeiro falar, eu estou gerindo o carnaval de meu rua, não está nada. Os nossos gastos eles nunca viram e nunca pediram, né? Eu acho que tem que ter esse meu apoio, né? Porque é muito fácil as grandes empresas chegarem, mostra aquele bloco ali que é bonitinho e tal, pá. Eu não vou xingar, não vou criticar. Eu acho que cada bloco tem a sua característica. A nossa, o bloco Psytrance somos nós, é hippie, é hippie mesmo, né? Mas a gente, né, nós somos um grupo organizado, que fala política, que, discute patrocínio, diferente até de muitos blocos que são de música eletrônica, que, óbvio, a gente também sofre algumas vezes, até dentro desse nosso cenário. Nossa, você tá, elevando a música eletrônica, porque a gente sabe que é um movimento elitizado, né? Clube, balada, né? Então hoje a gente fica assim em choque em ver algumas coisas que acontecem e que poderiam de fato acontecer de um modo mais amplo, melhor a todos os blocos de rua. Todo ano eu desfilo, eu não posso levar nenhuma marca porque é a Ambev que vende. A solução minha amanhã é criar um circuito fora da cidade e eu vender as coisas que eu quero ligadas à minha marca. Porque senão eu não tenho retorno, eu não tenho apoio. Né? E todo ano a gente fala, que gastos que teve? Porque quem participa da criação, claro, e de todo esse processo são os órgãos da cidade. Esse dinheiro vai para onde? De que forma que é aplicado? É claro que a gente sabe que existem algumas receitas, né? Contratar banheiro químico, mas volto a dizer, cada região é uma identidade. O que nós temos hoje na Vila Madalena de banheiros químicos, a Zona Sul não tem. A Zona Leste não tem. Por que isso? Né? Então é assim, acho que precisa arrumar muita coisa. Desde do patrocínio que tenta regulamentar todo o carnaval de rua, mas que a gente não tem apoio nenhum. É estranho, né? É um papo bem profundo mesmo isso. Sim. Esse ano nós fizemos 100 anos de desfiles na Vila Esperança, entendeu? Passamos por bastante dificuldades ali estrutural. Acho que teve ano mesmo que os banheiros foram bem cortados. Na verdade, a gente não culpa o ESP por isso, entendeu? São trâmites em questões deles mesmo, mas a gente sabe que o problema maior é o financeiro mesmo. Então, existe mesmo essa questão de discriminação, entendeu? Porque o Butantã é mais favorecido que a Vila Esperança? Não é, entendeu? Mas a Vila Madalena é. Isso é nítido, entendeu?
E também estou aqui também para levantar a bandeira também do AMB, porque o nosso objetivo, na verdade, é chegar lá. Quem é carnaval de rua, de escola de samba, é um dia chegar lá, entendeu? E não sair. Essa é a verdade, é ficar lá. Então, assim, a gente tem grandes problemas em questões até de empresas mesmo, entendeu? Quando chega a época do carnaval, a gente sabe que se o poder público direciona ao Ministério da Cultura, que é hoje quem administra o dinheiro do carnaval, não é a Expetur mais, é o Ministério da Cultura, é uma secretaria lá. Então, assim, é muito difícil para o pessoal da questão da empresa. Quando chega a época de carnaval, estão todas lá. E durante todo o ano eles querem tirar o AMB da liga, do carnaval. Então, por quê? Existe uma briga até religiosa aí, né, pessoal, acredito, se não me engano, que é católico, que quer porque quer o espaço. Então, assim, a gente precisa levantar a bandeira do AMB, sim. O AMB é a nossa casa, entendeu? O nosso objetivo é chegar lá. Eu acredito que todas as co-irmãs, independente de Liga US, deveria sim entrar com pedidos, documentado e tudo mais, brigar pelo AMB, porque ali, na verdade, é a nossa casa, entendeu? As questões de bairros, a gente ainda consegue levar, mas eu acho que esses recursos deveriam chegar mais para a gente, sim, entendeu? Até mesmo pela questão da cultura. Ali a gente apresenta para as comunidades. Quando a gente fala assim do quilombo, o quilombo é uma questão independente, né? Mas ali na Zona Leste a gente já tem o maior palco, que é a Vila Esperança. Palmas, são 100 anos e a gente tem que aplaudir. Porém, a gente também tem os nossos bairros para isso, né? O poder público, ele dá aí um exemplo de R$1 milhão, a gente sabe que não é isso, é muito mais, R$1 milhão para o carnaval, mas ele arrecada muito mais do que isso. Entendeu? O carnaval é um estouro, ainda mais quando veio a questão dos blocos de rua estima-se independentes. 2,2 bi os blocos de rua que geram-se a receita, mas que eu também não sei dessa minha receita como é que é feito esse cálculo. E hoje São Paulo é o maior carnaval do Brasil, né? Acabou aí batendo Rio de Janeiro em todas as questões, tanto de blocos quanto de blocos independentes, de blocos especiais, de escolas de samba. Então, eu acho que o carnaval de São Paulo ele é muito representativo por tanto de discriminação e os recursos que não chegam. Só para fazer aqui um complemento, o Ministério da Cultura não existe mais e a nível federal, no caso é a Secretaria de Cultura, de Cultura, que antes era a Expetures, que gerenciava o carnaval e agora está tudo na mão do atual secretário, Ale Youssef. A gente não sabe, né? Pode mudar tudo a cada meu ano, né? A gente sabe sim que o carnaval de rua em São Paulo é muito diverso. Inclusive o meu amigo Gustavo, né? Xavier, no caso, se você puder mostrar o abadá dele aí, Dário. É um bloco de reggae, bloco já né? Assim, o carnaval de meu rua hoje virou uma coisa grande, sabe? Você lidar com várias linguagens, com vários grupos, né? E isso tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado isso. Obrigado, Gustavo. Ganhando o próprio Gustavo. Isso tem que ser valorizado, sabe? A questão da própria diversidade também. A gente tem, né, contatos com amigos de blocos, né, que ostentam uma bandeira enorme LGBTQIAP+, ou de outras bandeiras no caso, as outras pretas, né, que nem os meus amigos, que é o Caco. Um beijo, Caco, da Paixão Mangueirense. Inclusive o Caco era para estar aqui hoje, mas por uma série de outras agendas não conseguiu vir. Sim, no qual o Caco fez parte comigo de um processo que ele está ainda lá, que é a fundação da Associação Ocupa Carnaval de Rua SP, né? Porque como eu estou em várias andanças, então às vezes não dá para estar tudo, mas o carnaval de rua é tão diverso, sabe? Eu acho que ele tinha que ser olhado com um outro olhar, porque a economia criativa acontece. O carnaval de meu rua bomba a rede hoteleira. Os restaurantes bombam. As lojinhas bombam. Tudo bomba nessa época. E muitas vezes tem, também, claro, né? Lojas que ajudam, outras não, mas, assim, a comunidade num todo tem uma força enorme.
E eu vou falar até mais, assim, eu vou ir mais a fundo, amigos. Eu acho que o carnaval, num todo, tinha que ser pensado não só para aquela época, mas também fora de época, porque a gente sabe que movimenta bilhões. E os grupos, as entidades, as escolas, os blocos, necessitam desse meu apoio. Porque na verdade a gente não trabalha carnaval só na época de carnaval. No nosso caso, a gente trabalha carnaval o ano inteiro. O ano inteiro. Acaba um carnaval, a gente dá uma pequena pausa e inicia-se um outro carnaval. Dependendo da agremiação, ela já tem o seu próximo carnaval para entrar em produção mesmo. Porque, na verdade, quanto mais antes a gente terminar, melhor é, entendeu? O problema é o financeiro, que chega, às vezes, em cima. Eu já fiz carnaval com a verba chegando um mês antes. Ou seja, você tem que tirar do bolso sim, você tem que ir lá pedir, você tem que se humilhar, entendeu? Para poder você realizar um trabalho e pagar seus profissionais. Porque eu, como carnavalesco mesmo, tenho várias questões ainda a serem resolvidas por escolas de samba que não me pagaram ainda, entendeu? Então, por um lado eu entendo, porque eu sei que a questão chega em cima, entendeu? E por outro eu também entendo porque é muito pouco. Hoje em dia no grupo de cima, para você fazer um carnaval com 18 mil reais, não existe. Você tem que tirar mesmo, desmontar uma fantasia, pegar material para montar outra. Entendeu? Essa é a realidade. E buscar alternativas, né? Que esse ano, acredito que há 2 anos pra cá, estão usando muito papelão nas fantasias. Ah, mas não corre o risco de chuva? Corre. Por isso você tem que trabalhar a fantasia. Entendeu? Então, é muito difícil. É muito difícil. Tá certo. Eu queria agradecer imensamente, né, esse debate que a gente trouxe aqui. Acho que é enriquecedor, a gente tem que falar mais sobre isso. Foi um prazer recebê-los aqui, conhecer vocês também. Receber também um presente do Gustavo, que também me deu o abadá. E eu queria agradecer, então, mais uma vez, o Humberto Merati, do bloco Psytrance Somos Nozes, o Dário Nascimento, que é da Escola de Samba Estrela Cadente, e também o Jesus dos Santos, aqui da Alesp, da Mandato Ativista. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Esse foi mais um programa Alesp Cidadania. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.